Olá, olá, muito boa tarde, bom domingo, bom fim de semana. Então estamos aqui, eu e o Manuel, filho, para falarmos então sobre a limpeza do nariz, a lavagem nasal. Portanto, eu esta semana fiz um vídeo onde mostrava como fazer uma lavagem nasal com o kit do Dr. Gonçalo Trafaria, em que temos o ambuzinho em silicone e que adaptamos, a ver se consigo mostrar aqui, que adaptamos na seringa e assim permite-nos fazer a lavagem nasal do bebê com muito menos pressão do que os frasquinhos pequeninos de soro fisiológico e com menos risco de o magoar. Porquê? Porque o ambu daqueles a parte, o biquinho dos frasquinhos de soro fisiológico é rígido, é muito pequenino e os bebés, da maneira como se mexem, os bebés e as crianças, é muito fácil nós acabarmos por magoá-los, por provocar pequenas lesões na mucosa nasal ao fazer com os frasquinhos de soro. Com este ambuzinho em silicone, além da pressão que é necessária para conseguirmos lavar o nariz ser menor, também o risco de magoar o bebê acaba por ser menor. Deixem-me ver se já consigo convidar aqui o Dr. Gonçalo. Não. Ok. Não está conseguindo. Vamos lá ver. Up. Eu não consigo ver quem está. Um pequeno pormenor técnico. Vou só ver. Ok, desculpem, deixem-me só tentar aqui resolver esta questão. E pronto, então, enquanto não consigo convidar o Dr. Gonçalo para se juntar a nós, não sei se é uma coisa que eu estou a falhar. Vamos ver, pronto. Oi, pronto, portanto, como podem ver, o Diniz está bem congestionado. Ai, o Diniz, o Manel, não é? Assim, homem, estás-nos sempre a trocar o nome. Chamo Diniz ao Manel, Manel ao Diniz, Manel ao Francisco, Francisco ao Duarte, não é? Até o nome do cão vem à baila às vezes, não é? Até o Rocky me chama, não é? Pois é. Isto é assim, bom dia. Bom dia. Portanto, não sei se ouviram a tossir. Ele está, de facto, com algumas secreções. Para já tudo ainda muito superior. Então temos recorrido muito às lavagens do nariz. Isto, eu costumo dizer que em pediatria há praticamente tantas teorias como profissionais, ok? E há as correntes que são adeptas da lavagem do nariz, há as correntes que não são adeptas da lavagem do nariz, e isto depende muito do profissional, depende muito de cada profissional, pronto. Há certos e errados? Não. Há aquilo que se adapta a nós, e isto não só em relação à lavagem do nariz, em relação um bocadinho a tudo aqui no mundo da saúde infantil e da pediatria. Há profissionais e correntes e teorias que se adaptam à nossa forma de estar e à nossa visão, à nossa forma de viver a maternidade. Portanto, costumo dizer, é um puzzle, não é? Tudo é um puzzle e cabe-nos a nós, enquanto mães, a escolher os pediatras que têm as peças que se encaixam melhor no puzzle da nossa família, não é? Os pediatras, não só os pediatras, os enfermeiros, as conselheiras de amamentação, portanto, os profissionais que se adaptam melhor ao puzzle da nossa família. Aqui, voltando um bocadinho ao tema do dia, a lavagem do nariz. Há correntes que desaconselham, essencialmente os otorrinos. Porquê? Por causa da pressão que se exerce no ouvido. Por causa da água e tem a ver um bocadinho com aquilo que nós costumamos chamar no verão as otites de mergulho, ou seja, no verão é muito comum haver otites que não são bacterianas, têm a ver com os mergulhos, isto tanto nos adultos como nas crianças, mas claro, como eu trabalho em pediatria, tenho mais contacto com esta população, não é? E, portanto, no verão é muito comum as crianças irem à urgência com otites que não são bacterianas, mas que têm de facto a ver com os mergulhos que dão na piscina, no mar, etc. E, portanto, um dos riscos, eu diria
o único risco praticamente da lavagem nasal é esse, efetivamente poderemos fazer otites semelhantes a estas, ok? Tem a ver com a água, tem a ver com a pressão também da água com que injetamos e que pode então afetar o ouvido. No entanto, isto não acontece sempre, ok? Eu vi que houve quem perguntasse se a criança faz muitas otites, se pode fazer, se é recomendado, qualquer coisa assim. Então é uma questão de avaliar, ok? As otites são bacterianas, porquê? Qual é que é a diferença? Também, se nós limparmos o nariz, podemos correr o risco de provocar uma destas tais otites inflamatórias, ok? Se nós não limparmos o nariz, o que é que vai acontecer? As secreções vão se acumular e acabam também por chegar ao ouvido e por infectar o ouvido. E aí temos otites não inflamatórias, mas bacterianas e que necessitam de antibiótico, ok? Portanto, é um bocadinho preço por ter cão e preço por não ter, ok? Eu e o Dr. Gonçalo também, deixem-me ver se já consigo aqui convidá-lo. Deixem-me só ver aqui. Deixem-me só aqui ver se consigo falar com ele. Espera, meu amor. Ora então. Oi, deixem-me ver aqui se então se já conseguimos. Não. Problemas técnicos. Não é? Então. Não consigo. O Facebook às vezes é assim um bocadinho chatinho, porque o último direto que fiz com a Tatiana, correu super bem porque eu consegui logo adicioná-la. Agora não estou a conseguir adicionar. Tac. Agora eu virei a câmera, ok, também não era isso que eu queria fazer. Então deixem-me lá ver. Desculpem aqui este problema técnico. Vou ver se consigo falar. Oi. Esperem. Ok. Portanto, enquanto esperamos a ver se conseguimos resolver aqui esta questão. Já estás todo babado. Estava a dizer que é um bocadinho preço por ter com é preço por não ter, não é? Por um lado temos o risco das otites inflamatórias, por outro lado temos o risco das otites bacterianas. Portanto, depende muito da criança, ok? É claro que se houver... podem haver crianças muito mais sensíveis e que façam muito facilmente as tais otites inflamatórias decorrentes das lavagens nasais, ok? Claro que se for uma criança que constantemente faça otites por causa das lavagens nasais, então aí se calhar teremos de arranjar outro método para conseguir desobstruir o nariz da criança. Agora, porquê que é tão importante, na minha opinião, não é? E na opinião dos profissionais que, como eu, defendem a lavagem nasal, porquê que isto é tão importante? Em primeiro lugar, porque os bebés pequeninos, aí por volta até dos 9, 10 meses, não conseguem respirar pela boca, ok? Isto é fisiológico, tem a ver com a anatomia do bebê, mas é como se eles não soubessem, ainda não tivessem descoberto que também podem respirar pela boca, então ficam, entrou o Dr. Gonçalo, deixem-me ver se consigo, então, up. Vamos ver se dá. Vamos ver. Não é? Vamos ver. Olá, Gonçalo. Olá, boa tarde. Perfeito. Finalmente. Ora, então aqui estamos. Eu estava aqui, comecei aqui uma introdução a falar só, dizer que há profissionais que defendem, há profissionais que não defendem a lavagem no nariz e estava a explicar um bocadinho porquê, não é? E portanto estava a dizer aqui porque que nós, os profissionais que defendem a lavagem no nariz, porque consideramos que isso é tão importante. Eu estava a explicar que os bebés muito pequeninos não sabem, não é? Como se não soubessem que também podem respirar pela boca. E, portanto, quando têm o nariz cheio de secreções, aquilo ficam ali muito aflitos e não conseguem mamar, não conseguem dormir e, portanto, aquilo depois acaba por ser um bocadinho um ciclo, não é? Em que o bebê fica cada vez pior
simplesmente porque tem o nariz obstruído, não é? E acaba por ter depois também sinais de dificuldade respiratória, mas que não tem efetivamente a ver com problema no pulmão. É tudo por obstrução nasal, não é? Da parte superior, exatamente. E a melhor medida nestas situações é mesmo a limpeza, a lavagem nasal. Não só a nível da alimentação, não sei o que falaram antes, no sono, a interrupção do sono, ficam muito aflitos. Consegue-se uma prevenção extremamente eficaz das ditas infecções mais baixas a nível do pulmão. Exatamente. Mais à frente vamos falar um pouco da situação da otite. Pode, não pode provocar uma otite. Eu estava a falar disso. Por acaso eu comecei a falar um bocadinho disso, porque a explicar porque é que há profissionais que não aconselham, não é? Vamos só ver aqui se consigo. E estava a explicar que, de facto, as otites que são provocadas pela lavagem nasal é um mecanismo é um bocadinho semelhante àquilo que nós chamamos das otites de mergulho. Portanto, as pessoas que no verão vão à praia e fazem mergulho são otites inflamatórias, não são otites bacterianas. O facto de nós não limparmos o nariz pode sim provocar otites bacterianas e, portanto, que podem ter consequências mais graves, não é? Sim, porque nós com a limpeza nasal, nós acima de tudo queremos mobilizar secreções. Porque termos secreções paradas é meio caminho para criar um processo infeccioso, que é isso que nós não queremos. Eu digo muitas vezes, sabes, eu na faculdade tinha um professor que usava muito o termo, noutra circunstância, mas ele dizia urina parada é urina infectada. E este termo ficou-me. Eu uso muito isso para explicar aos pais, as secreções é igual. Secreção parada, secreção infectada. E, portanto, infeta o ouvido, pode infectar o pulmão. Há ali uma quantidade depois de reações em cadeia, não é? Que podem depois vir daí. Exatamente. A lavagem é muito importante reter esta informação. A lavagem nasal não causa otites, não causa pneumonias, não faz perfuração do tímpano. É muito importante reter esta informação. O soro não vai para os pulmões, não é? Há muito esta dúvida também. Então, mas o soro não vai para os pulmões. A criança vai se engasgar. É difícil isto acontecer. Eu mesmo em consulta, quando demonstro aos pais a limpeza, e os pais ficam muito admirados, é difícil o soro ir para a garganta, é difícil que a criança se engaje quando a técnica é bem feita. Relativamente às otites, regressando a esta temática, nós temos que tirar partido da anatomia do bebê ou da criança. Eu trouxe aqui um recurso, uma companhia, que acho que será útil para ajudar a explicar aos pais porque poderão os benefícios da técnica bem feita, porque esta discrepância de correntes, umas que defendem que a lavagem nasal não provoca otites e aquelas que sim, acerrimamente causa otites, não façam, tenham cuidados, não se mete nada no nariz da criança. Eu vou explicar um bocadinho. Nós temos uma ligação anatómica entre o nosso ouvido e a região posterior do nosso nariz. Chama-se trompa de Eustáquio. É um tubinho que regula a pressão externa e interna do tímpano. Eu vou simular aqui neste bebê que eu tenho. É mais ou menos este trajeto da trompa de Eustáquio, ou tuba auditiva. Num bebê, a angulação desta trompa de Eustáquio é de cerca de 10 graus, é muito horizontal, portanto a mobilização é muito difícil. Já no adulto, falamos em 45 graus. Agora pensemos, se eu fizer uma lavagem nasal nesta posição, onde eu tenho a trompa de Eustáquio, o soro, a direção do soro superior dificilmente vai-me entrar pela trompa de Eustáquio para o ouvido. Uma das recomendações para a prevenção da otite, como medida de segurança, é mesmo adotar a posição de sentada. Crianças acima de 1 mês, 2 meses, eu faço sentado. Coloco a criança sentada. Tu fazes logo sentado em bebés pequenos? Sim. Não consigo ouvir nada. Ok, por acaso nunca experimentei. Deixa-me saber se consigo pôr isto aqui para pôr o Manel no pano a ver se ele sossega. Nunca experimentei fazer com eles sentados.
A principal dificuldade dos bebés de adotar a posição de sentado é que o bebê antes dos 4 meses ainda não faz tentativa de sentar. Por volta dos 4 meses o bebê senta com apoio. Antes os pais têm dificuldade em permanecer numa posição de sentada. Mas é fácil, ao colo. Eu gosto muito de colocar uma toalha. Os pais muitas das vezes dizem que têm dificuldade porque a criança esbraceja, esperneia. A toalha vai ajudar a conter um pouco os braços da criança e depois a técnica torna-se muito mais fácil. No muda-fraldas, no banho, enquanto estão a dar banho, colocando uma toalha. Eu vou exemplificar. Julgo ser mais fácil, até porque eu tenho um vídeo também com um boneco, mas ver em dinâmica é muito, muito mais fácil. Eu coloco o bebê sentado. Se for um bebê muito agitado, eu costumo recomendar para nós envolvermos com o nosso braço. E eu aqui consigo ter um controle da cabeça, impedindo que ele faça uma extensão da cervical e tornando a técnica muito mais difícil. E depois a técnica é bastante simples. Eu tenho aqui uma seringa. Eu normalmente utilizo mesmo em bebés mais pequeninos e os pais ficam muito impressionados com os volumes de soro. Eu utilizo logo a seringa de 20. Não quer dizer que eu vá utilizar os 20. Claro que não vou utilizar os 20, que essa é outra dúvida. Quantos mililitros de soro utilizar no bebê? Bebés pequenos e pais que não estão familiarizados e até se assustam com a técnica, eu recomendo começar por volumes muito pequenos, na ordem de 1 mililitro, 1,5 mililitro, 2 mililitros, por aí. E à medida que a criança se vai habituando e familiarizando com a técnica, e os pais também, vão subindo gradualmente e sentem necessidade de subir os volumes para 5 e depois 5, entre 5 e 10 mililitros. A seringa de 20 torna-se uma mais-valia porque eu não tenho necessidade de encher várias vezes a seringa. Eu, utilizando os mesmos 10 ou os 20, eu posso utilizar 10 numa narina e 10 na outra narina. Portanto, o processo torna-se extremamente simplificado. O adaptador, em silicone que não traumatiza o nariz da criança. Pois isso foi outra coisa que eu expliquei ao início, porque os fresquinhos de soro, as extremidades, não é? Além de serem muito rígidas e muito fininhas, facilmente provocamos lesões no nariz do bebê, não é? Exatamente. Muitas das vezes as unidoses traumatizam o nariz do bebê. A técnica utilizada sem adaptador, numa criança agitada, também muito facilmente vão traumatizar o nariz do bebê. Nos comentários li que há quem utilize os fones dos ouvidos. Eu fico um bocadinho chocado, principalmente em passarem esta mensagem. Eu já vi uma criança de cerca de 2 anos e pouco, com um fone, fazer a limpeza nasal com um fone e o fone estava alojado na região posterior, nas fossas nasais do nariz. Portanto, uma criança muito agitada, em que a mãe, ao fazer a técnica e ao fazer a expressão do soro, o fone entrou pelo nariz adentro. É assim, é grave, é grave. E é bom que todos percebam a mensagem. Era um dos comentários que eu também queria falar aqui, porque efetivamente nós nas urgências recebemos muitas crianças com objetos variadíssimos que às vezes não nos passa pela cabeça, alojados no nariz, não é? E, sei lá, feijões, peças de Lego, fones de ouvidos, montes de coisas. E, portanto, muita atenção, ok? É preciso mesmo termos muito cuidado com todo o tipo de objetos que nós inserimos nos ouvidos, no nariz, ter muita atenção porque, de facto, muito facilmente as coisas ficam lá e depois nós não as conseguimos retirar porque sobem demasiado. Por muito que depois se tente, só mesmo com aparelhos especializados é que conseguimos então ir retirar. Portanto, muita atenção às lavagens nasais com fones de ouvido. Ainda bem que deste esse exemplo, que já tiveste essa experiência, porque é mesmo preciso termos muito cuidado, ok? Então, continuando, relativamente à técnica, quando nós sentamos a criança e a inclinamos para a frente, é meio caminho para impedir que o soro vá exatamente para a garganta. E vai-nos facilitar em muita técnica. Claro que numa criança de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que já está em pé, já conseguimos mobilizá-la até ao lavatório para se chegar à frente e fazer a técnica é muito mais fácil. Num bebê fazemos ao nosso colo. E é muito simples. Nós colocamos a criança sentada, inclinamos ligeiramente à frente,
soro numa narina, sai pela outra narina. Dificilmente isso não acontece. Só acontece se utilizarmos ou volumes muito pequenos ou uma pressão muito, muito, muito pequenina, em que a velocidade com que o soro entra irá para a garganta, mas isso raramente acontece. Eu utilizo pressões, não são muito grandes, não são. Normalmente, eu costumo dizer aos pais que é cerca de 2 a 3 segundos o tempo que levam a despejar uma seringa de 20, é mais ou menos este o ritmo. E sai em contínuo. Começa a sair soro, depois sai a ranhoca e depois sai o soro limpo. Se ainda continuar a sair aquela ranhoca, vamos encher novamente e vamos mobilizar até sair o soro limpo. A técnica é muito, muito simples. Vamos responder a perguntas? E vamos a questões? Vamos sim. Aos comentários, sim. Deixa-me ver o que é aqui. Com comentários. Eu tomei nota de alguns comentários quando publicaste o vídeo, que gerou um boom de dúvidas. Mesmo na minha página nós fomos provavelmente centenas de comentários, de pedidos de informações. Essa é outra mensagem que eu também quero passar. Como é que este kit apareceu? Eu já trabalho em respiratória já há muitos anos. Há mais de 15 anos que trabalho em respiratória na área de pediatria. E sempre foi uma dificuldade que eu senti com os pais. Eu tinha pais de crianças com 8 meses, 5 meses, que me diziam que não faziam a lavagem nasal porque a criança não deixa. Uma criança de 6 meses não deixa que o pai faça a lavagem nasal, não pode ser assim. E então eu senti esta dificuldade, ou pais que colocavam gotinhas de soro, e então senti a necessidade de criar algo. Isso eu também via muito nas urgências, os pais que vinham, sim, mas eu lavei o nariz. Ok, então como é que fez? Olha, tem 3 gotinhas de soro numa narina e 3 gotinhas de soro na outra. Pronto, há muito também. Exatamente. Também há muitos profissionais que ainda espalham essa mensagem, não é? Que dizem para lavar o nariz do bebê é 2 ou 3 gotinhas, 2 ou 3 gotinhas. Só que aquilo que nós queremos é um efeito mecânico, não é? O soro vai empurrar as substâncias e elas saírem. E com 2 ou 3 gotinhas não conseguimos isso. Exatamente. E então eu senti esta necessidade de criar um kit. Criei, numa fase inicial, utilizava seringas de 10. Depois tentei estudar uma adaptação que facilitasse os pais. Tentei ver no mercado o que é que existia. Numa faixa etária até aos 2 anos não existe assim nada de especial. Existe um Rhinodus que é utilizado acima dos 4 anos. É importante terem esta noção. O Rhinodus não se utiliza em crianças abaixo dos 4 anos. A pressão exercida pelo Rhinodus é intensa, é forte, e isso traumatiza a criança muito mais um bebê. E então a técnica que se utiliza é a seringa. Porque eu não conhecia o Rhinodus, via muitas mães a falarem sobre isso. Por acaso, esta semana, na quinta-feira, na sexta-feira, tive pediatra com os miúdos e ela tinha lá um folheto em que marcava exatamente isso, a partir dos 4 anos. E o que é que eu fiquei a pensar? Bem, se calhar em Portugal há algum que seja para usar mais cedo, porque eu vejo muitas mães a falarem nisso, mesmo com bebés pequenos. Rhinodus, só existe o Rhinodus. O Rhinodus, que é utilizado acima dos 4 anos, não sendo recomendado antes. E então eu senti esta necessidade de fazer. Existe também um dispositivo que é o Nasaline. O Nasaline, que é sueco, tem um adaptador também em silicone, mas que é para utilizar acima dos 2 anos. E também tem uma condicionante, é que não dá para utilizar em seringas de 20 ou de 10 ou de 5. Só seringas tipas de alimentação, que vocês normalmente utilizam, em que o lower é muito maior. E então não se consegue essa adaptação. Este adaptador permite utilizar em qualquer seringa de 2, de 5, de 10, de 20. E depois nós temos também a seringa que permite para este adaptador de 60, que eu recomendo a pais que já estão familiarizados com a técnica, facilmente ali a partir dos 12 meses, 15 meses, sentem necessidade de volumes maiores de soro. Muitas das vezes já utilizam esta seringa. Eu uso a de 60 com o Dinis, que tem 2 anos. Porquê? É tal como tu disseste há pouco, não quer dizer que eu vá usar os 60 ml todos numa narina. Não, mas pelo menos não preciso estar sempre a encher a seringa, não é? Principalmente quando ele está mesmo muito, muito obstruído, em que é preciso uma quantidade de soro muito maior para conseguir, de facto, fazer uma limpeza eficaz. Portanto, lá está, não quer dizer que eu vá utilizar
de uma vez os 60 ml numa só narina, mas evita-me efetivamente estar constantemente a parar para ir encher a seringa. Exatamente, 20 numa narina, 20 noutra narina. Muitas das vezes em situações preventivas é isso mesmo que nós queremos fazer. O nosso nariz, não nos podemos esquecer que uma das funções dele é um filtro, é o nosso filtro. E aqui aloja-se muitos alergenos, bactérias, vírus, tem um muco próprio. E nós, se fizermos uma prevenção diária, e uma prevenção diária é encarar a lavagem do nariz como o lavar dos dentes, ao final do dia fazemos esta lavagem mecânica do nosso nariz e conseguimos prevenir muitas das situações. E para fazer esta lavagem, provavelmente uma seringa dividida pelas duas narinas é suficiente. Não vamos utilizar volumes muito grandes. E uma vez chega, que essa é outra dúvida que também perguntam, é quantas vezes por dia? Na minha opinião, diariamente. Claro que se falhar em um dia, não é por aí, se falhar em 2 dias, mas ter esta rotina de fazer a lavagem nasal diária. Até para a criança também se habituar, não é? Porque assim, quando houver mesmo necessidade de fazer esse procedimento, porque quando eles estão muito, muito constipados, quando têm muitas secreções, às vezes é necessário fazer isso várias vezes por dia. E portanto, se eles já tiverem este hábito, já vão estranhar menos. Aliás, eu até agora ao Dionísio, eu não sei se tu te recordas ao início, quando nós começámos a falar, que eu disse assim, olha, vou fazer o vídeo, mas quero que ele esteja um bocadinho mais familiarizado com isto antes de fazer. E atualmente já é ele que às vezes me pede, mãe, nariz, que é para eu lhe lavar o nariz porque sente que já está ali a ficar muito desconfortável. A realidade é essa, eles percebem efetivamente, a seguir a fazerem a lavagem do nariz, o quanto aliviado eles ficam. Claro que depois, crianças acima dos 2 anos, já se começa a tentar trabalhar o assoar. E antes disso a criança não é capaz de o fazer. E muitos pais também questionam, eu tenho que fazer a lavagem do nariz e a seguir aspirar? Não necessariamente. E vocês vão perceber que fazendo a técnica sentado, muitas das vezes prescindem do aspirar. O aspirar, aquela técnica que a maioria dos pais utiliza em casa com aqueles aspiradorzinhos em que tem que fazer a inspiração por parte dos pais, a partir ali dos 2 meses, 3 meses, já é muito eficaz. E os pais muitas vezes aspiram e sentem que ainda ouvem o ruído das secreções ali mais superiores e não sentem que a técnica é tão eficaz. E então é mesmo fazer desta forma. A criança sentada, fazem a lavagem com o soro, com a seringa, deixam a criança inclinada para a frente ali 2, 3 minutos, que ainda continua a drenar um pouco, porque o soro percorre, nós temos umas cavidades à volta do nariz e em cima, os seios perinasais, e veem que efetivamente a seguir não há necessidade de aspirar. Aliás, eu costumo até só recomendar mesmo o aspirar em SOS, porque eu tenho a noção que o aspirar ainda, como é que eu vou dizer, irrita mais as mucosas, o que vai fazer que elas vão produzir mais secreções para se defender, não é? É um círculo vicioso. É um círculo vicioso, exatamente. O aspirar é mesmo SOS nos primeiros meses de vida, evitando fazer consecutivamente várias vezes à noite, vai exatamente piorar e fazer com que o nariz produza ainda mais secreções. Agora, uma outra coisa, e já vamos aqui aos comentários, que acho que já temos aqui muitos. É normal, meu amor, que depois de fazermos a lavagem nasal, ouçamos como se fosse o bebê ficar com uma farfalheira, porque nós mobilizamos aquelas secreções todas. E às vezes as mães perguntam, mas é normal, será que fiz alguma coisa de errado? Não, ali depois, durante uns minutos, é normal ouvirmos que aquilo ficou ali tudo um bocadinho, não é? Tivemos ali a mexer e o bebê às vezes aquilo vai um bocadinho para a garganta e fica ali com o soro um bocadinho, mas não quer dizer que, sei lá, que há algum problema ou que aquilo não é normal, ou é muito comum isto acontecer. E aquilo dura ali uns 5 minutos e depois ouvimos o bebê respirar muito melhor e percebemos que a coisa de facto aliviou. Não sei se tu tens essa experiência, o que é que... Sim. Principalmente em bebês mais pequenos, isso muitas vezes acontece. É dar esse espaço aos pais para perceber, passado alguns minutos, a criança está muito melhor. Estou sempre muito surpreendido a imagem parece que me parou. Para mim está, os pais ficam muito surpreendidos quando eu em consulta vêm por um outro motivo e eu constato que a criança está com o nariz obstruído, está congestionada. Eu ofereço-me para lavar o nariz da criança, para fazer uma limpeza, e eles
fazem um ar de que a coisa vai correr mal, ele vai chorar como chora em casa, nós em casa parece que estamos a lutar com um leão, e é o que eu digo aos pais, eu vou fazer nas piores circunstâncias que a criança não conhece, eu vou fazer, ela nem está habituada a fazer nesta posição, eu não tenho, nem tenho aqui a toalha para fazer uma contenção, e digo mais, vai sair tudo pela outra narina e vai cair aqui no lavatório. Os pais ficam sempre muito espantados, mas efetivamente essa criança agora chora deixa-te ouvir. um bocadinho, mas sim. Já está? Já estamos a funcionar? Sim, perfeito. Ok. A criança chora um bocadinho e a prova em como está tudo bem é que no instante que eu passo para o colo da mãe ou do pai, a criança cala-se e sorri e olha-me nos olhos. A criança sente aquele alívio. E os pais muitas vezes ficam impressionados, e são pais que faziam a técnica deitado, com o soro, numa pressão enorme, e a criança engasgava-se, eles ficavam em pânico, eram os dois a segurar, a criança traumatizada. Não tem que ser assim. É uma técnica simples, faz-se tão bem. Eu posso puxar aqui outra dúvida que frequentemente me fazem, relativamente às que se apanham o kit. A diferença, o que me perguntam muito é a diferença entre as saquetas e o soro. O que muda apenas é a apresentação. Ou seja, eu com aquelas saquetas eu consigo constituir soro. Naquele caso, estamos a falar em saquetas de 4,5 gramas, onde eu consigo fazer uma constituição de 500 ml de soro exatamente idênticas aos balões de soro, às unidoses que os pais têm. O que eu privilegio é crianças com menos de 1 ano utilizar uma solução estéril, ou seja, o balão de soro comprado na farmácia, ou as unidoses e colocam na seringa, exatamente para prevenir aqui contaminações, eu não sei a origem da água. Depois, quando nós constituímos o soro, também podemos guardar aquele soro durante uns dias no reservatório fechado. E eu privilegio que isto aconteça em crianças acima de 1 ano. Antes, é mais a título de segurança ter uma solução estéril para colocar nas crianças. Para pequenos, Sim. Claro que sim. E agora vou só acrescentar uma coisa, ao facto de tu dizeres, não é, que a seguir à lavagem os próprios bebés sentem-se melhor. Por exemplo, eu na urgência, o que acontece muitas vezes é, vem uma mãe com um bebê pequeno, uma mãe ou um pai, com um bebê pequeno, com bastantes sinais de dificuldade respiratória, portanto, muitas vezes tiragem, dejo nasal, mesmo nós olhamos para o bebê e vemos, ok, o bebê está em dificuldade respiratória. E a primeira coisa que nós fazemos é, ok, então vamos lavar o nariz e vamos tentar perceber se efetivamente é um problema mais baixo, não é? Mais das vias respiratórias mais baixas, ou se é um problema de nariz. E muitas das vezes, com a lavagem nasal, 10 minutos depois da lavagem nasal, os sinais de dificuldade respiratória desapareceram. E os pais ficam mesmo muito admirados, não é? E às vezes os pais até dizem, o vosso método é assim um bocado bárbaro, mas realmente funciona. Outra situação é que crianças que fazem medicação, às vezes broncodilatadores em câmaras expansoras, ou então que cumprem a aerossolterapia, é importante fazer esta lavagem nasal antes de aplicar a medicação. Exatamente. É importante fazer a lavagem nasal antes da criança ir comer, porque efetivamente é um pouco aquilo que já falaste, a criança até ali aos 8, 9 meses não sabe mesmo, nem consegue respirar pela boca. Portanto, é importante ter as vias aéreas superiores completamente desobstruídas. Para a eficácia deste tratamento, para ela conseguir dormir, para ela conseguir comer, é muito importante. Exatamente. Ora, então vamos cá ver aqui os comentários que temos. Portanto, a Soraya que diz, não sabia que havia correntes que não aconselhavam a limpeza, eu não gosto nada de fazer. Pronto, já falámos sobre isso, já explicámos um bocadinho porque é que essas correntes o dizem. A Rita, aqui em casa fazemos todos os dias e tem corrido muito bem, ajuda muito. A Bruna diz, gostava de aprender a fazer lavagem nasal, tenho um bebê de 5 meses muito constipado, o que atrapalha muito a amamentação. Portanto, já vimos o Gonçalo que exemplificou aqui com o seu bebê. A Bruna, podes também ver o vídeo que eu fiz, deixei esta semana na página, se percorreres as publicações encontras, o Gonçalo também partilhou na página dele. Eu fiz com o Manuel deitado, o Gonçalo explicou que com um bebê pequeno, a partir de 1, 2 meses, também já podemos fazer com o bebê sentado. E eu vou experimentar. Próxima vez que eu tiver que fazer ao Manuel, vou experimentar com ele sentado. A Vanessa, faço aos meus 3 filhos com esse kit e resulta muito bem. Relativamente ao direto, o doutor... isto foi quando estávamos com problemas para conseguirmos entrar. Até que idade se deve fazer? 9 meses? Não.
até o bebê se conseguir assoar sozinho. Concordas, Gonçalo? Até que idade se deve fazer a lavagem nasal? Sim. Até que o bebê, Depende até que a criança se consiga assoar, não é? Eu vou mais longe. Eu mesmo em crianças, eu tenho crianças que se conseguem assoar com 3 anos, 4 anos, mas que têm uma predisposição para uma rinite crónica. É meio caminho andado fazer esta lavagem. Adultos. A seringa de 60 não é só em crianças, em adultos. Adultos que sofrem constantemente ali naquelas alturas da primavera, no outono, com os alergenos, sempre a coçar o nariz, o pinguinho no nariz. A seringa é excelente, ou seja, não tem limite de idades. É desde o nascimento até que precisem. Claro que há pessoas mais predispostas e que têm que fazer uma prevenção, têm que fazer uma manutenção. E essa é outra situação que eu às vezes em consulta demonstro no bebê, e tenho presente o irmão mais velho, que até já teve um quadro de bronquiolites, muita congestão nasal, fez pelo caminho também muitas otites, exatamente porque não havia esta mobilização das secreções e que criávamos a seguir um processo infeccioso e a seguir vinha a dita otite. E a mãe já estava satisfeita porque já tinha feito a cirurgia da colocação dos tubinhos no ouvido, a criança até já sabe assoar. Experimentamos fazer uma lavagem e a mãe fica impressionada com a quantidade de ranhoca que sai do nariz daquela criança. E continua a sair e eu encho várias seringas de 60 e continua a sair, e a mãe fica impressionada. Portanto, não existe limite de idade. É mesmo... quando houver necessidade, mesmo em crianças menores, por acaso vou experimentar a minha Eva tem... Não é bem rinite alérgica, ela na altura dos pólenes fica muito aflita. É mais na parte dos olhos, mas também às vezes fica com o nariz um bocado aflito. Na próxima primavera, quando isso aparecer, também vou experimentar com ela. Utilizei o kit, a seringa de 60. Fiquei sem rede. Ok. Ora então, vamos lá aqui continuar. Costumo colocar soro no nariz sem a seringa. Não dá um resultado tão eficaz de limpeza, mas noto que melhora. Só assim chega ou mesmo a lavagem é melhor? Depende muito dos Queres volumes responder? que são utilizados. Sim. Depende muito dos volumes. E aqui utiliza sem seringa. Oi? Utiliza sem seringa, só o soro. Sem seringa. Provavelmente são os unidosos. Estamos a falar em volumes de 5 ml, não sei a idade da criança. Se 5 ml poderão ser suficientes no bebê de 1 mês, 2 meses, provavelmente no bebê de 8 meses eu utilizo 10. E aqui, o fluxo e a velocidade criada pela seringa é completamente diferente daquela que temos que utilizar recorrendo a uma unidose. Portanto, poderá não ser suficiente para a lavagem nasal eficaz, de forma tão eficaz. Portanto, devemos usar os 20 ml no bebê de 4 meses, basta uma vez em catarreira e nisso já falámos. O que se usa para a limpeza nasal, soro fisiológica, temperatura ambiente, sim. Exatamente. A Cátia diz, a nossa médica Nunca gelado. Exatamente. Diga? Sim, estava a dizer sim, nunca gelado. Nunca frio, temperatura ambiente ou ligeiramente morno. Jamais água, porque irrita o nosso nariz, muito importante. A Cátia diz, a nossa médica não aconselha. O meu bebê tem 15 meses, coloco soro ou Rinomer. O Rinomer é água do mar, sim. Mas para aspirar é um filme. Ele chora, tem que usar força e acaba por ficar com mais ranho. Pronto, era aquilo que nós já falámos sobre o aspirar, não é? Uhum. Posição também já falámos. O método da seringa deixa sempre a minha bebê 3 anos com dores de ouvidos. Ela não se dá muito bem com o método da seringa. Limpamos com o soro individual. É uma questão aqui, eu diria, de tentar experimentar mudar de posição. Portanto, mais a tal posição como tu explicaste, Gonçalo, de sentado, pé. Exatamente. Sentado, ligeiramente inclinado para a frente e perceber que não é preciso tanta pressão, ou seja, a velocidade não é preciso ser tão grande para ser eficaz. Ou seja, é a velocidade mínima que conseguem que saia pela outra narina. E vão perceber que muitas vezes é o controle desta pressão que vai gerar ou não queixas ao nível do ouvido e não só. Dos ouvidos, exatamente.
Tem mal fazer com a bebê deitada, com a bebê deitada, tem 2 anos e meio. Pronto, já falámos aqui, não é que tenha mal, mas o risco de poder então causar um problema, uma inflamação do ouvido é maior. Exatamente. E É estamos a falar de um normal, bebê de 2 anos. Estamos a falar de um bebê de 2 anos que provavelmente, se não estiver tão familiarizado com a técnica, vai se agitar muito mais, vai ser muito mais difícil de fazer essa técnica. eu até costumo agora fazer com o Dinis, que também tem 2 anos, não é? 2 anos e meio, muitas vezes é ele próprio que quer até carregar no umbu da seringa. Eu ajudo, não é? Portanto, fazemos os dois em conjunto, mas aquilo para ele acaba por também ser um momento um bocado mais de diversão e a coisa acaba por passar ali Exatamente. melhor. No A banho Tânia funciona muito bem. A Tânia pergunta: é normal após a lavagem sair pela boca muita porcaria? Portanto, é aquilo que nós já dissemos, não é? Que mobiliza ali as secreções todas e depois aquilo ainda vai continuar a sair ali nos Sim, próximos sim, minutos a sim, seguir sim, sim. após a lavagem. Exatamente. E Onde não há podemos problema adquirir esses nenhum em a adaptadores? Na criança página do engolir. Gonçalo. Exatamente. Não percebi, não Não há percebi. problema nenhum não há problema nenhum, Exato. também é importante passar essa mensagem, não há problema nenhum em a criança engolir as secreções, engolir soro. Vai sair pelas fezes, portanto, perfeitamente normal. Exatamente, não vai para o pulmão, ok? Não fiquem com a ideia de que aquilo vai para os pulmões, que as secreções vão para os pulmões. Não, eles vão engolir, vão para o estômago e depois saem no cocó. Nada, não, não há, não há perigo, ok? Portanto, onde podemos adquirir? Na página do Gonçalo. Quero um kit desses. Mandem mensagem para a página do Gonçalo. Coloco o meu sentado no colo. Perfeito. Página do Gonçalo. Tac, tac, tac. Tema interessante. Tenho aqui a Uma das Liliana dúvidas é. Ribeiro. Sim. Uma das dúvidas, a Dalila está-nos a perguntar. Uma das dúvidas que tenho é, depois de efetuar o preparado, portanto, dos 500 ml de água a 37 graus, mais a Uhum. saqueta, qual é a validade? 3 dias, 4. Bem acondicionado, recipiente fechado e podem utilizar. Atenção, que se colocarem, se for verão e colocarem num frigorífico, não podem administrar o soro frio. Tem que ser morno ou à temperatura ambiente. A Vânia diz, a Gabriela só permite fazer a lavagem se estiver sentada ou irei a aspirar. Esperemos que com o kit se torne mais fácil. O kit Rinomer não é bom para fazer a lavagem nasal. Kit Rinomer, será o Rinoduche ou será o Rinomer Água do Mar? São coisas diferentes, não é? Exatamente. Muitas vezes os pais também me dizem que fazem unicamente a limpeza com o Rinomer, que são aquelas garrafinhas pressurizadas. Sim, Não é tão exatamente. eficaz. Não é Não. tão eficaz. O que eu costumo sugerir muito é alternar, limpar bem, porque se nós vamos pôr o Rinomer com o nariz todo completamente obstruído, o efeito vai ser praticamente nulo. Se Exatamente. nós limparmos bem, fizermos uma boa lavagem nasal e depois, na vez seguinte, até nem tem muitas secreções, está bom, vamos pôr um bocadinho de água do mar. A água do mar ajuda também a secar um bocadinho ali a mucosa para que ela não produza tanta secreção, mas só podemos fazer isto se, não é só podemos sempre fazer, mas só é eficaz se de facto o nariz estiver bem descongestionado, não é? E muitas vezes eu recomendo fazer a dita lavagem com o kit, com a seringa, uma lavagem bem eficaz, e a seguir utilizar, por exemplo, um Rinomer mais hipertónico para promover exatamente essa secagem das Exatamente. secreções. E assim que as secreções começarem a diminuir, parte-se para um isotónico. Exatamente. Não é fácil fazer limpeza, não manjei de maneira nenhuma, diz a Soraya. Água do mar acabámos de falar. Ok. A Ana Ramos diz: o Rinoduz foi-me receitado aos 2 anos pelo médico otorrino. Ok. Eu sobre o Rinoduz não posso mesmo falar porque não tenho experiência nenhuma com ele. Não é muito comum utilizarem crianças com 2 anos, exatamente porque a pressão exercida pelo Rinoduz é muito grande. Normalmente é recomendado acima dos 4 anos, mas não sei a situação em causa. Claro, exato. A Maria Amorim pergunta se o adaptador está disponível nas farmácias. Não, pois não, Gonçalo. É encomendado Não, contigo, certo? sim. O que seria de nós sem as lavagens nasais com a seringa? Esta técnica tem sido preciosa para desobstruir o nariz e mobilizar as secreções. Perfeito. O meu tenho de fazer todos os dias por causa da alergia. Lá está aquilo que tu estavas a falar. Pronto. Exatamente. Os quadros Estás alérgicos, não pronto. estamos a falar. Sim, exatamente. Qual o melhor produto para não agredir a mucosa? Alguma coisa melhor que o soro? Não, é o soro.
É o soro ou a tal solução que vem nas saquetas com o kit que o Gonçalo disponibiliza. É soro, é igual ao soro, não é? Não há nenhuma diferença em relação Exatamente. ao soro. Não. Exatamente a mesma constituição. Existem nas farmácias as saquetas da Rinomer também para constituir soro, que é utilizado no Rinodus. Existem também essas saquetas à venda nas farmácias. Ok. A Rita que nos diz, bem-ajam, que vídeo tão importante de conteúdos tão práticos. A Ana que diz que na página do doutor ele vende, exatamente. Não é comigo, ok? É a mesma mensagem para o doutor Gonçalo. Okay? Esta técnica tem sido a salvação cá por casa. Tac. O soro tem de ser o que compramos ou tem que ser o que vem com a seringa. Qualquer um. Não pode ser água, ok? Tem que ser mesmo soro. Exatamente. Vou estar habituado às lavagens, ok? Isso quando eles já estão habituados é uma maravilha, pá, porque quando é preciso, quando é mesmo preciso, chegamos ali, eles já sabem o que é que os espera e a coisa é muito mais fácil tanto para eles como para nós. Tenho aqui a Ok. Dalila a perguntar: comprei o Rinodus para a minha filha de 4 anos e ela não suporta porque vomita. Posso usar essas saquetas no seu kit para reaproveitar? Pronto, aqui está um exemplo em que o Rinodus não correu bem. Os volumes do Rinodus são muito superiores. Estamos a falar em 250 ml para cima, meio litro. Experimentem exatamente com esta seringa. Consegue controlar muito melhor a pressão. E sim, as saquetas é soro, vindo ele de onde vier, seja unidose, seja saqueta, seja balão de soro, pode ser utilizado. Olha, temos aqui a Niki que diz: nós adquirimos o kit, no entanto, ele não deixa de forma alguma. Há algum truque para facilitar a lavagem? Eu quando tenho Eu pais diria. sim. Diz. Eu quando tenho pais que veem o vídeo, veem se calhar o vídeo da Kátia e mesmo assim ainda não conseguem aplicar tão bem a técnica, desafio-os a filmarem e a mostrarem, para eu perceber um bocadinho o que é que ali não está a funcionar. Em consulta eu tenho pais que me vêm com o kit e com o soro para eu demonstrar, porque eles em casa não conseguem fazer. Exatamente, e normalmente eu peço para serem eles a fazer à minha frente. Claro. E perceber o que é que não está a funcionar. E muitas vezes o que eu constato é que ou a mãe ou o pai fazem muito medo, não colocam bem o adaptador na narina e depois têm soro a esguichar para um olho, a esguichar para a cara. Os pais já partem para a técnica com receio. E então normalmente a coisa não corre tão bem. E aqui tem que haver uma adaptação quer da parte dos pais, quer da parte da criança. E quando a técnica está perfeitamente, faz parte da rotina desta criança e do pai, corre perfeitamente bem. Exato. Eu até desafiava ao início em crianças assim maiores, portanto, como no caso da Nikki, irem um bocadinho pela brincadeira, deixarem-no mexer na seringa, experimentar fazer o jato do soro, só para a banheira, para ele ver como é que aquilo funciona, portanto, deixarem-no ali também familiarizar-se com a coisa e depois até dizer, olha, então vá, agora põe lá tu no nariz e a mãe carrega, ou o pai, e pronto, entrar ali um bocadinho num ambiente também de brincadeira e de descontração, como o Gonçalo disse, se formos todos já a medo, vamos também transmitir medo e apreensão à criança e aí é meio caminho andado para a coisa não correr mesmo nada bem. E as crianças mais velhas, 3 anos, 4 anos, muitas das vezes gostam de ver aquilo que sai pelo nariz e ficam contentes, ficam orgulhosas no lavatório, tapar o ralo e gostam de ver e ficam muito impressionadas e a coisa corre muito bem, flui muito bem. É levar muito na brincadeira e não como algo que temos que fazer, porque sim, porque senão vais ficar doente. Normalmente essa pressão para cima da criança e dos pais funciona muito mal. Exato. Eu, por acaso, eu faço ao Dinis sempre na banheira, como ele já tem uma altura em que já fica bem na banheira, passo-lhe para dentro da banheira e ele fica impressionadíssimo com as ranhocas que saem, os irmãos ficam impressionadíssimos, toda a gente vem ver, assim, a lavagem do nariz do Manuel não tanto, mas do Dinis é um momento que todos suscita muita curiosidade de toda a gente da família, portanto os miúdos todos vêm todos ver, e agora? E depois o Dinis adora, no final, ligar o chuveiro para ir depois lavar então a banheira e mandar as ranhocas embora, pronto. É um bocadinho isso, é um espírito mais leve, mais de brincadeira, em que eles também entram ali um bocadinho, assim. Olha, temos aqui a Paula que diz: faço a lavagem com soro, mas uso o aspirador sem filtro, coloco no nariz e sopro. Faço com o bebê deitado. Já experimentei com a seringa, mas não sai tanta porcaria. Queres acrescentar alguma coisa? Tinha que perceber como é que a técnica é feita. Tinha que ver. Porque
é difícil a técnica não ser eficaz quando feita de forma correta, tal como a Kátia demonstrou e no meu vídeo eu faço com o boneco. É difícil não resultar tão bem e muitas vezes aí tenho mesmo que ver como é que os pais fazem a técnica para perceber o que é que ali não está a correr tão bem. Eu tenho pais que dizem que aplicam a técnica e que não funciona bem com seringa, independentemente de ser com este adaptador ou não, mas com a seringa não funciona bem. Estamos a falar, por exemplo, de uma criança de 15 meses e quando eu pergunto que volumes utilizam, dizem que utilizam uma seringa de 5, só 5 mililitros, numa criança de 15 meses ou 2 anos, é pouco. Ou então, pior, e eu vi nos comentários, as seringas das medicações, dos xaropes, do Benuron, Isso por acaso não vi. eu vi nos comentários que utilizavam e que funcionava muito bem, porque como tem a superfície lisa, não tem o lower, não magoa tanto. Estamos a falar em volumes pequeninos, a pressão que sai é mínima e provavelmente poucas secreções irá conseguir mobilizar. E depois não é só isso, não é? Sim. Quando o volume é pouco, vê lá se concordas comigo, quando o volume é pouco e a pressão também é pouca, ainda há mais probabilidade de conseguirmos empurrar a água para o ouvido, então, não é? Ou da criança, de facto, aquilo engolir e não vai empurrar as secreções do lado, porque isto é assim, nós fazemos a lavagem no nariz, vamos empurrar as secreções, numa narina, desculpem, vamos empurrar as secreções que estão nessa narina e as que estão na outra narina. Se nós usarmos um volume muito pouco ou uma pressão muito baixa, nós podemos eventualmente mobilizar um bocadinho das secreções que estão nessa narina, mas não vai fazer como tu explicaste há bocado, aquela volta, não é? Daquela parte toda. Exatamente. E a probabilidade do pouco soro que colocamos ir para a garganta é muito, muito superior. E a criança engasga-se, também fica cheia de medo e não corre bem. A Vanessa diz, os meus já pedem para lavar com a seringa e com o adaptador. Lá está, uma questão de hábito. O Lourenço não deixa fazer. É um castigo, também tem a ver com a idade, se calhar também não fazes. A Wanda é a minha irmã. Se quiseres, Wanda, filma e manda-me e a gente vê como é que tu fazes isso, se é preciso aí alguma coisa, alguma correção. A Catarina pergunta, onde adquirir para a Suíça? Na página do Dr. Gonçalo Trafaria, mandas mensagem, encomendas por lá. Ok? E pronto. Ok. Não temos comentários. Tenho aqui a Cristina, 3 anos e utiliza unidoses. Lá está, 3 anos e unidoses. Eu tenho dúvidas se a técnica é mesmo eficaz. Com as unidoses? Exatamente, com 3 anos. A Paula diz, obrigada, deve ser pela quantidade de soro. Como no aspirador a pressão do sopro, melhor. Consigo melhor. Pela quantidade de soro. O meu bebê tem 15 meses. Pronto. Depois pode ter a ver com a quantidade de soro, efetivamente. Eu em 15 meses, o aspirar, acho que não vai ter grande benefício, não é grande eficácia. Não é aspirar. A Paula diz, pelo que eu percebi, coloca o soro no aspirador, mas sem o filtro, e que sopra. Ou seja, em vez de empurrar com a seringa, ela sopra. Sim. Não, seringa. Oh. Vai acordar outra vez. Pronto, olha, acho que conseguimos dar aqui um bocadinho a volta a todas as questões mais importantes que ficaram a pairar depois do vídeo que fizemos, que divulgamos. Ana Cristina diz, alivia, mas a recuperação com as unidades demora. Eu deixo só uma mensagem também. Devido a este vídeo que colocaste, houve este boom, como eu já falei há pouco. Normalmente as encomendas do kit nós privilegiamos pela entrega rápida, normalmente no dia útil a seguir. Mas devido a este boom, estamos a falar em centenas de comentários. Pelo meio não são só encomendas, é pedidos de informações, é pedidos de ajudas, de aconselhamento. E responder a tudo torna-se difícil. E então, ao contrário do que tem sido até agora, estamos a levar cerca de uma semana e meia para conseguir expedir todas as encomendas, exatamente devido às centenas de comentários e de pedidos que têm aparecido. Eu às pessoas só peço que um bocadinho de compreensão, porque estamos a falar isto é um projeto pessoal que eu criei, não estamos a falar de uma empresa, é tudo feito à mão, é tudo personalizado e conseguir chegar a todo lado é difícil, porque nós, os kits não é só para Portugal,
Brasil, Suíça, França, Alemanha, Inglaterra estão-se a espalhar pelo mundo inteiro. Eu fico extremamente feliz, porque quando me meti na comercialização deste kit, foi exatamente isso. Eu queria chegar ao maior número de casas, ter pais a realizarem a técnica de forma eficaz, e isso está-me a deixar extremamente feliz e é gratificante. E acho que tens motivos para isso. Eu dou-te os parabéns porque, de facto, é uma coisa que, como tu dizes, fazia falta, facilita-nos imensa vida, porque seja o ombuzinho da seringa, seja dos unidosos de soro, aquilo é tão fácil que nós magoarmos a mucosa da narina do bebê com aquilo, que, de facto, o teu adaptador é mesmo assim, acho que foi, tiveste aí uma ideia mesmo espetacular. E nós tínhamos falado em fazer um giveaway, não é, Gonçalo? Exatamente. Quem quiser um kitzinho destes, participe no nosso giveaway. Vou pô-lo no ar hoje, mais ao final do dia. Portanto, participem. Vamos pôr lá as condiçõezinhas todas de participação. Portanto, quem se quiser habilitar a ganhar um, mesmo que já tenham encomendado o vosso, ficam com um Claro. de reserva, não é? Nunca é demais. Eu tenho pais que se sentem tão satisfeitas com o kit que depois encomendam kits posteriores para oferecer às amigas. Quando há o chá do bebê, já oferecem os kits. Que Portanto, maravilha! e digo mais, o giveaway, vamos oferecer um kit 3, nós chamamos o kit 3, que tem a seringa de 20, tem a seringa de 60, tem saquetas unidoses, tem tudo aquilo que precisam, seja para uma criança mais pequena, seja para uma criança maior. Eu muitas das vezes em crianças de 1 ano, eu recomendo começarem com a seringa de 20. E à medida que se vão familiarizando com a técnica, depois passam para a de 60. Portanto, esse kit vai ter tudo aquilo que precisam para lavar o nariz do vosso bebê. Portanto, já sabem, fiquem atentas e participem no nosso giveaway, que vai estar no ar há alguns dias. Portanto, participem e muito boa sorte a todas. Obrigado por terem estado aqui connosco neste domingo. É sempre um prazer para mim. Acredito que para o Gonçalo também poder estar convosco, poder esclarecer as vossas dúvidas, poder debater um bocadinho estes assuntos que são ao mesmo tempo importantes e controversos, não é? Portanto, é sempre um prazer para mim estar aqui convosco. Obrigado, em meu nome pessoal, um obrigado por estar presente e estar aqui junto de vocês a esclarecer todas as dúvidas. Quem tiver dúvidas já sabe, pode consultar também a página, pode mandar uma mensagem. Eu tenho alguém a tratar só, a fazer toda a gestão das encomendas dos kits, não sou eu que respondo, mas quando existem perguntas mais técnicas, dúvidas mais específicas, essa mensagem é passada para mim e eu respondo assim que possível. Portanto, mesmo após adquirirem o kit, não ficam com o kit sem saber o que fazer com ele. Se precisarem de ajuda, digam que eu estou cá para ajudar. E pronto, vamos então. Vou-te deixar regressar para o pé da tua família. Eu vou aqui dar o lanche ao Manuel, que ele já está a começar a reclamar. Aqui já são horas de lanche, quase. E pronto, deixo-vos um grande beijinhos. Beijinhos a todas. Gonçalo, mais uma vez, muito obrigada e vamos falando. Obrigado, Bel. Tá bom. Deus. Só a Filipa está a dizer, vai dar para assistir novamente, só vi agora, que pena. Sim, Filipa, vai ficar disponível na página, ok? Portanto, podem ver mesmo em diferido, sem problema nenhum, ok? Beijinhos, até mais logo. Deus.